seja bem-vindo ao Cidadania. A hanseníase é o tema do programa de hoje. Apesar de ter todas as condições para eliminar a doença, o Brasil ainda é o segundo país em números absolutos de casos. Integrantes do MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, vieram a Brasília em busca de apoio do Congresso Nacional para fazer avançar leis e políticas públicas para portadores e seus familiares. Sobre o assunto, eu entrevisto agora Arthur Custódio, coordenador do MOHAN. Arthur, muito obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E antes da gente até falar do motivo de virem tantos integrantes do MOHAN, do trabalho que vocês vêm fazendo aqui em Brasília mais recentemente, eu quero perguntar para você, para quem está em casa, às vezes não conhece a realidade, o que é de fato a hanseníase, o que caracteriza a doença e como evitá-la? Hermes, a hanseníase durante muito tempo foi conhecida erradamente como lepra, né? Aliás, o Brasil foi um dos primeiros no mundo a proibir o termo lepra como sinônimo de hanseníase, por conta do preconceito, por conta das lendas, do estigma, daqueles filmes que a gente guarda imagens que não são imagens reais da doença. Então, essa doença, a hanseníase, ela apresenta manchas na pele que a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Por quê? Ela é provocada por um bacilo muito parecido com o bacilo da tuberculose. A pessoa vai contrair esse bacilo e ele vai se alojar na pele, provocando manchas, e também nos nervos periféricos, daí a perda de sensibilidade, né? Agora, é uma doença que tem tratamento, tem cura, a pessoa fica curada em 6 meses ou 1 ano, e as formas que a gente diz que são formas contagiosas da doença, iniciado o tratamento, deixa de transmitir. Então, hoje é uma doença bastante simples de curar, de tratar. Agora, o ideal é que trate no início, porque como ela atinge nervo, a pessoa pode ficar com sequelas. Isso demora anos para ter sequelas, mas pode ficar. Então é bom evitar e tratar logo no início. Por que tanto preconceito ainda com uma doença que já é tratável e, como você mesmo disse, tem cura? O preconceito ele é milenar, né? A hanseníase é associada a essa questão da lepra. A própria Bíblia tem 2 capítulos destinados à lepra bíblica, né? É uma doença que tem cura desde a década de 40, mas mesmo assim o Brasil isolou e separou pessoas até 1986. Então, ou seja, a política pública não acompanhou os avanços científicos. Isso acontece até hoje, né? Assim, a hanseníase ela faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doenças negligenciadas. São aquelas que têm um baixo comprometimento político, atingem um grupo da população de faixa com menos, vamos dizer, com menos qualidade de vida. Com menos recursos financeiros até para se cuidar. E menos poder de pressão política. E por conta disso, essas doenças ditas negligenciadas, ela tem um investimento menor, ela tem menos atenção do poder público. Então é importante que a gente consiga fazer esse tipo de mobilização para chamar atenção, para trazer a mídia, para trazer, enfim, a gente tem vários artistas que são voluntários do movimento, Ney Matogrosso, Neila Torraca, Elke Maravilha, Solange Couto, Nelson Freitas, tem Cláudia Alencar. A gente tem uma série de artistas que são voluntários, músicos como o Geraldo Azevedo, enfim, a gente tem vários que usam a sua imagem, inclusive, para ajudar a diminuir o preconceito da doença. É importante isso. Falta publicidade, falta campanha educativa, falta que os profissionais de saúde tenham mais acesso também à informação, de forma que eles ajudem o tratamento diagnóstico precoce. Você acha que essa falta de visibilidade, como você falou agora, tem relação com os chamados, o termo é horrível, mas os leprosários, você citou por alto, né, que foram criados em 1949 e até 86 existiam? Na verdade, esses antigos hospitais colônia, né, os antigos leprosários, eles já vêm antes disso. A gente tem aqui no Brasil alguns da década de 1890, que, aliás, deveriam ser tombados pelo patrimônio histórico e que não foram, é um erro. Há um trabalho da ONU agora, da Unesco mais propriamente, que é de tombamento, inclusive aqueles que já têm tombamento nacional, de virarem patrimônio da humanidade. A gente precisava avançar nesse sentido no Brasil, de olhar esses locais como locais de patrimônio histórico. Essa colônia do Prata, lá em Igarapé-Açu, no Pará, ela é de 1890, né? Ela tem moeda própria da colônia, você ainda consegue achar as moedas dentro da colônia. Então era preciso também até para combater o estigma e preconceito, que eu concordo contigo, também estão muito associados a essa segregação, esse isolamento,
você precisava ter essa preservação histórica para que a gente não repita erros. Existem vários museus no mundo sobre o Museu do Hanseníase. Holocausto, por exemplo, né? É aquele Exatamente. museu que é para a gente aprender a não se comportar, não deixar a história enveredar por aquele caminho Como errado. também lá na África do Sul, Museu do Apartheid, e lá na África do Sul tem uma antiga colônia que está tombada pelo patrimônio, que fica na ilha de Robben Island, lá onde ficou o Nelson Mandela. Você vai para o Japão, tem 2 museus gigantes no Japão falando da história da Hanseníase. E, inclusive, os monges budistas têm como parte do seu currículo ter que passar pelo Museu da Hanseníase para não cometerem os erros que muitas religiões cometeram com relação à Hanseníase. Isso que você falou, os leprosários lá aconteciam agressões terríveis, né? Agressões que até hoje o Brasil tem que lidar. Os pais eram separados dos filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente entrar no assunto das políticas públicas. O Brasil, apesar de ter aí uma posição tão ruim na questão da saúde, e aliás essa semana a gente aproveitou a vinda ao Congresso para uma audiência com o ministro da Saúde, o Arthur Quiorio, e conversarmos com o ministro sobre essa questão das doenças negligenciadas. Falávamos, inclusive, que o Congresso aprovou o Dia Nacional de Luta contra a Hanseníase e nunca tivemos campanha publicitária há 4 anos, já está aprovado, há 4 anos a gente não tem campanha publicitária de massa, televisão, e é preciso, né? E o ministro se comprometeu a colocar no orçamento para já em 2015 voltar a ter campanha na televisão sobre a Hanseníase. Então, são coisas desse tipo que estão associadas a esse preconceito da Hanseníase. E voltando à questão específica da colônia, das violências que foram feitas, o Brasil ele tem demonstrado mundialmente um trabalho muito bom de direitos humanos. É exemplar. E esse trabalho está sendo construído não só pelo Executivo, mas também pelo Congresso de uma maneira geral, Senado, Câmara dos Deputados, né? Nós fomos o 2º país do mundo a indenizar quem ficou nas antigas colônias, né? O primeiro foi o Japão. O Japão isolou pessoas até 1990 e, por uma decisão judicial, indenizou as pessoas. E o Brasil, por uma decisão do Executivo, junto com o Congresso brasileiro, indenizou as pessoas também. Então, nós somos o 2º país do mundo a indenizar, mas foi construído nesse patamar de Congresso e Executivo. E essa lei garante não só indenização financeira, mas auxílio também no tratamento de saúde, né? São alguns pontos bem específicos e importantes para as conversamos pessoas. Isso com o ministro também. Tem um artigo 4º dessa lei, a 11.520, que fala dos tratamentos de saúde que ainda não foi regulamentada. A gente precisa que o Ministério da Saúde regulamente esse artigo 4º, né? Independente disso, assim, tem um outro ponto, que é o que você puxou, dos filhos que foram tirados dos pais. Se o Estado brasileiro reconheceu que houve um crime de Estado ao separar as pessoas quando a doença já tinha cura, também cometeu um crime de Estado ao tirar os filhos das pessoas que tinham Hanseníase. O Brasil fez isso até quase que a década de 90. A gente tem relatos até 1989 de filhos que foram tirados dos pais, né? Montamos, junto com o INAGEMP, uma organização de geneticistas, um banco genético que está no Rio Grande do Sul para localizar filhos desaparecidos. Já localizamos filhos, inclusive, na Espanha, na Holanda. Estamos fazendo reencontros de pais com os filhos, né? Então, foi um crime bastante violento que aconteceu com essas crianças. Elas ficavam em orfanatos, separadas dos pais. Foi quebrado o vínculo de amor e de afeto, né? A gente ouviu relatos durante nossa audiência aqui no Congresso Nacional de filhos que, olha, eu recebi pela primeira vez, eu com 47 anos, recebi pela primeira vez um presente da minha mãe. Ela me deu um par de sapatos. Não, mas... E aí eu fui perguntar para ela, mãe, mas eu queria só um carinho, um afeto. Mas, filho, como é que eu posso ter carinho com você? Eu só fui ter você quando você já tinha 18 anos, né? Então, a gente ouviu relatos muito duros nessa audiência. E uma situação que precisa ser reparada por indenização também. Exatamente. Aí a presidência da República já está há alguns anos discutindo isso com o Mohan e prepararam um rascunho, um esboço do que poderia ser uma lei de uma indenização de R$50 mil. Nenhum dinheiro vai pagar o que eles passaram. Isso é muito mais simbólico. E prevê também um pedido de desculpas da nação para cada uma dessas pessoas que foram separadas dos pais.
E a gente precisa que isso tenha celeridade, né? Porque a gente fala de filhos, a gente está pensando em pessoas jovens, mas não são. A gente tem filho com mais de 100 anos, né? A gente tem desde 40 anos até mais de 100 anos. Então é preciso que a gente tenha celeridade, que a gente ande rápido com esse processo e por isso essa audiência. Na verdade foi uma audiência conjunta entre a Comissão de Seguridade Social e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e a ideia é fazer com que agora por conta do período eleitoral, o Executivo não pode mandar, mas que os parlamentares que estão sensibilizados, tanto no Senado quanto no Congresso, de uma maneira suprapartidária, né? Eu acho que essa é uma questão de direitos humanos, isso não é uma questão de partido político. Então, há uma sensibilidade muito grande do Congresso Nacional para aprovar essa lei. Então, o que está sendo pedido é isso, que a gente consiga já vencer essa etapa, que ela venha para o Congresso, que a gente consiga aprovar antes do orçamento para as pessoas começarem a receber essa indenização ano que vem. Como você disse, já existe uma tendência grande de apoio. Qual seria a barreira, então, a ser superada para que vocês conseguissem ter essa lei aprovada a tempo do orçamento de 2015? Na verdade, a gente precisa que tanto o Palácio do Planalto quanto o Congresso fechem esse documento, esse projeto de lei e que dê entrada logo no Congresso. E aí a gente tem a frente parlamentar da hanseníase e das doenças negligenciadas, a própria frente parlamentar da tuberculose também vai dar apoio. Enfim, a gente tem apoio de muitos senadores e deputados federais. A gente acredita que isso, claro, a questão da eleição não vai ser uma barreira para a gente fazer justiça e ser um exemplo mundial, viu? Porque, na verdade, o Japão não teve indenização de filhos porque lá eles eram obrigados a abortar, né? Em vários outros países do mundo tiveram separação de filhos. Vai haver uma reunião em Marrocos de uma subcomissão de direitos humanos, que o Mohan está sendo convidado, né? Em que eles vão discutir essa iniciativa brasileira, porque Filipinas e outros países do mundo estão discutindo também a indenização de filhos separados. Arthur, com relação a todo o trabalho que tem sido feito, o Mohan já tem 33 anos, mas vocês sentem falta também de políticas públicas mais firmes do governo? O Brasil, por exemplo, ainda tem um número muito grande de casos. Mas a gente, na verdade, conversávamos também com o ministro Quioro sobre essa questão das doenças negligenciadas, né? Doença negligenciada, a gente tem que fazer um esforço muito maior, porque é como se ela estivesse lá escondida do outro lado e a gente vai ter que tirar ela fortemente para o lado de cá. É como um bambu envergado para o outro lado que a gente tem que fazer o dobro de força para puxar para o lado de cá. E é isso que a gente precisa, né? Eu acho que a Frente Parlamentar da Tuberculose tem dado esse exemplo, tentando puxar iniciativas do próprio Congresso para a frente da sociedade e fez com que a tuberculose, o programa de tuberculose no Brasil avançasse muito. A gente precisa que aconteça isso com a hanseníase, com a leishmaniose, né? Com a esquistossomose. A gente tem 10 doenças que já deveriam ter sido exterminadas do Brasil, já não deveria ter mais nada. A hanseníase, o Brasil está diminuindo a doença, mas não conseguiu diminuir com a mesma rapidez que outros países diminuíram. Isso porque deixou de fazer o seu dever de casa no comecinho da década de 80. Então, é como se a gente tivesse partido aí com a corrida de cavalo e nosso cavalo foi o último a sair. A gente não vai conseguir mudar essa realidade, porque a gente está muito destacado como primeiro lugar do mundo. Mas a gente precisa acelerar e correr um pouco atrás desse prejuízo histórico, e isso significa investimento. Significa investimento do governo, mas não só pela saúde, pela educação, pelos direitos humanos, né, pela assistência social. A gente precisa disso ser assumido como um trabalho de governo, né? Acabar com a hanseníase é acabar com a miséria, né? Porque a hanseníase é uma doença da miséria e ela perpetua a miséria. Então a gente precisa quebrar esse ciclo para poder avançar na eliminação concreta da hanseníase no Brasil. Você já milita no Mohan há 30 anos. Você tem percebido uma queda do surgimento de novos casos no Brasil? Tem surgido. Um problema que a gente está é que assim, a situação do Brasil é muito diferente, né? Então a gente tem na região norte, nordeste, centro-oeste um índice maior da doença. Na região sul e sudeste um índice menor. Em função disso, é preciso que você tenha políticas diferenciadas, né? Então, por exemplo, Rio Grande do Sul é a menor incidência da hanseníase do país. Em compensação, as pessoas que estão sendo identificadas lá
estão sendo identificadas com sequelas. Também com relação às antigas colônias, você precisa ter algumas políticas indutoras para essas antigas colônias. Rio de Janeiro e Acre, por exemplo, já fizeram a reforma fundiária, deram os títulos de propriedade das casas para as pessoas. Aí, em contrapartida, a gente está tendo problema em Goiás, que está querendo tirar as pessoas da área da colônia, porque está virando uma área valorizada, aí querem que as pessoas saiam para outra área. Isso não vai de encontro com o que a Organização das Nações Unidas, a ONU, em uma deliberação do Conselho de Direitos Humanos sobre as antigas colônias, tem dito. Tem dito justamente que a gente promova a cidadania para essas pessoas, promova a igualdade. Arthur, a gente já destacou bastante a questão da visibilidade, mas a informação também é importante e o Mohan vem fazendo esse trabalho. Eu queria que você me falasse como é que as pessoas podem saber mais, quem tem interesse em ajudar, quem está precisando de ajuda. Olha, a gente aceita voluntários em todo o país, né? Nós estamos praticamente em todo o país, a gente só não tem Mohan no estado de Amapá, mas já estão entrando alguns voluntários lá. Mas quem quiser ser voluntário, entra pelo site da gente, que é o www.morhan.org.br. Aí pode se cadastrar como voluntário. E também pode tirar dúvidas pela internet ou pelo Telehansen, que é o 0800 026 2001. Vou repetir, 0800 026 2001. E para a gente encerrar, só lembrando, prevenção é um caminho fácil para a gente diminuir esses números de casos, né? Vamos lembrar o que tem que fazer para poder ajudar a erradicar, ajudar a diminuir esses números de novos casos no país. Acho que todo mundo que está aqui em casa, que perceber que tem uma mancha na pele, que está diminuindo a sensibilidade, ela sente menos dentro da mancha do que do lado de fora, tem um ressecamento, uma queda de pelo no local, procura o posto de saúde, né? E aí vai ficar curado em 6 meses ou 1 ano. A hanseníase é uma doença que tem tratamento e tem cura. Então, áreas insensíveis do corpo podem ser hanseníase e podem ser outras doenças. Agora, mancha com perda de sensibilidade, só hanseníase. Então, procura o posto de saúde. Na dúvida ou tendo algum problema, liga para a gente no Telehansen, que é o 0800 026 2001. O SUS já trata e com eficiência a hanseníase? Olha, o tratamento que é disponibilizado no SUS é um medicamento doado pela Organização Mundial de Saúde. O tratamento do SUS é o melhor que a gente tem hoje, né? Muitas pessoas, às vezes, procuraram o consultório e acabaram não tendo acesso ao medicamento que está no Sistema Único de Saúde. Então, é importante que a pessoa procure o posto de saúde. Agora, é claro que as diferenças no país são muito grandes. Você pode ter alguma dificuldade profissional ou de material. Conversamos com o ministro, inclusive, sobre o programa Mais Médicos. A gente acha que esse programa Mais Médicos pode estar ajudando a acabar com a hanseníase no Brasil. Então, o ministro se comprometeu, inclusive, a intensificar o treinamento no Mais Médicos para a questão da hanseníase. Eu acho que o caminho é esse. As pessoas têm que saber o que é a doença. Então, campanha publicitária, o apoio que a TV Senado tem sempre dado a essa causa, né? E também elas precisam ter acesso. Aí é a unidade de saúde, a prefeitura, o Sistema Único de Saúde no município tem que descentralizar o tratamento e fornecer o tratamento para as pessoas. Muito obrigado pela entrevista, Arthur Custódio, que é coordenador do Mohan. Obrigado, Hermes. Muito obrigado à TV Senado. O Cidadania fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa pelo Alô Senado no telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita, participe. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe pela página da TV Senado no Facebook ou pelo perfil no Twitter. Se quiser rever este ou outro programa, é só acessar o site da TV Senado, senado.leg.br/TV e clicar no link do Cidadania. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.